Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da The Walk de fazer parte desse projeto e mostrar um pouquinho mais da Sonoclass, mostrar a localização que a gente está, os produtos que a gente trabalha, o nosso objetivo, o nosso foco, que é fazer o trabalho em cima da qualidade de vida, o bem-estar do nosso cliente e dos nossos seguidores. Isso aí, Fábio. Em nome da Sonoclass, eu agradeço a oportunidade que a The Walk nos deu. O momento, ele pede adaptação, né? E quero convidar todo mundo a conhecer a Sonoclass Colchões, a loja dos seus sonhos. O início do sonho começou com a minha vinda de Portugal para o Brasil em 1957, em busca de novas oportunidades. O meu primeiro negócio foi a venda de tecidos, que logo se transformou na fabricação de acolchoados. Queria produzir colchões que fossem diferentes, que contribuíssem para a qualidade de vida das pessoas, proporcionando conforto e tranquilidade com a mais alta tecnologia. Mas para isso é preciso paciência, prática e disciplina, através de processos bem definidos, com pessoas realizadas com o que fazem. FA Colchões é mais do que a soma de nossas partes, mais do que apenas camas e colchões. É a busca incansável pela excelência do dormir bem. E foi pensando em você que trilhamos esse caminho há mais de meio século. Meu nome é Thiago Massukawa, eu sou engenheiro químico, trabalho como gerente de produtos aqui na FA Colchões há cerca de 3 anos. O nosso trabalho aqui ele é muito importante porque acreditamos na qualidade dos produtos desde o recebimento da matéria-prima até a saída do produto final. Por isso, damos muito foco no nosso trabalho, na qualidade que teremos ao longo de toda a produção. Nesse tempo dentro da empresa, tive inúmeras oportunidades de melhorar tanto processos quanto produtos, aprender, desenvolver produtos novos. Isso, a gente tem uma visão de que a FA é uma casa de oportunidades para a gente na nossa carreira. E que isso é muito legal, é muito motivante, é muito desafiador. É sempre uma empresa de muita inovação. Meu nome é Isabel e eu sou coordenadora de setor, um dos maiores setores da FA. Eu trabalho na FA há 19 anos e 8 meses. Eu vejo na FA Colchões o maior ponto positivo na preocupação que temos em proporcionar qualidade de vida com produtos inovadores. E também eu vejo a importância que se dão aqui à vida dos funcionários no geral. A FA proporcionou para mim uma qualidade de vida em termos vida pessoal muito boa. Eu cresci aqui dentro. Eu me sinto totalmente realizada trabalhando na FA Colchões. Inclusive com o que faço, amo o que faço.
Bom, eu sou Maria, estou na empresa já há 43 anos. Eu cuido ali, sou líder da área de complementos e me sinto uma pessoa assim muito especial aqui dentro, eu acho, né? Comecei na empresa, não comecei como líder não, tá? Então eu me sinto uma pessoa muito completa por tudo, porque a gente está aqui há 43 anos, não é uma vida. Só se fazer o cliente cada vez melhor, fazer os produtos com muito carinho, com muito amor, né? Que do mais simples que seja, ele tem que ser feito com muito amor e carinho para ter a satisfação do cliente, senão, né? Hoje em dia tem que ter a satisfação do cliente, em toda parte, toda parte. Meu nome é Matilde, trabalho na FA Colchões desde os 16 anos, faz 20 anos que eu estou aqui. Comecei como menor aprendiz e hoje estou num cargo de liderança como gerente de logística. O ponto que eu vejo mais na FA Colchões é esse negócio de família, né? A FA é uma família e acolhe a todos os funcionários assim como se fosse uma família mesmo. Bom, aqui na FA eu realizei um sonho que eu sempre tive e hoje consegui comprar o meu apartamento e estou muito feliz por causa disso. O que eu levo da FA para fora, eu acho que é a transparência. Uma coisa que meus diretores sempre falam é transparência. Na minha vida lá fora, eu tento ser o mais transparente possível. FA Colchões, conforto que passa de geração para geração desde 1964. Meu nome é Iris, eu sou gerente da Sonoclass Colchões, trabalho com colchões há 7 anos e a minha maior realização é o bem-estar do meu cliente. Você passa o dia correndo atrás dos seus sonhos, o trabalho com muita dedicação. Tudo para poder desfrutar do bem-estar com sua família. Inspirados em pessoas como você, a FA Colchões projeta há mais de 50 anos produtos inovadores para o descanso, para contribuir com sua qualidade de vida, conforto e tranquilidade no sono. Acorde sempre disposto a realizar os sonhos que estão por vir. FA Colchões. Dormir bem para viver melhor. Esse colchão, ele é indicado para quem gosta de um conforto mais plush, mais macio, para quem quer ser abraçado pelo colchão. Ele tem tudo de melhor que a gente pode oferecer no ramo colchoeiro, o Richemont possui. São molas individuais, espuma hipersoft, viscogel sense, viscoelástico, malha de cachemir. Ele pode agradar tanto quem gosta do conforto mais macio, mas também pode agradar quem gosta do conforto mais firminho um pouquinho. Porque existe hoje a diferença do que é macio e do que é mole. O Richemont, ele tem um suporte de 140 kg por pessoa. Sendo assim, ele te dá sustância, mas com nível de conforto maior. E que bacana! O acabamento na lateral dele em cinza, o pillow top no formato americano. A base do Richemont é uma base chamada base Wave. Ela acompanha esse designer diferenciado. Pezinhos em madeira maciça, opções de cores para combinar com o seu ambiente. Além do que, nos tamanhos Queen e King, onde exige aquela divisão no meio da base do colchão, ele não possui. A divisão da base do Richemont é na lateral dele. Painel, cabeceira, são vários modelos que combinam, tá? Várias cores, vários tecidos, então tem uma variedade bem bacana e tem para todos os gostos. E o melhor, o Richemont, ele é exclusividade Sonoclass Colchões. Para quem gosta de um colchão firme, quem busca o conforto firme, com tecnologia, a gente tem a opção do Zen Premium. O Zen Premium é um colchão que ele possui molas individuais ensacadas, possui espuma D40 certificada, que é muito importante, mais o gel sense para dar aquele toque fresquinho no colchão, para não deixar o colchão esquentar. Além do tecido em malha e a manta de Active Protection que todos os nossos colchões possuem, tá? São 40 centímetros de altura, com 20 tipos de massagem, mais a função bioquântica dele. O colchão, ele é bivolt, você pode controlar as massagens pelo seu celular, pelo controle remoto, tá?
São 20 tipos de massagem onde você consegue intercalar o lado que vai massagear, o tempo que vai massagear. Você pode programar o seu celular, através do seu celular, o colchão, para estar despertando com massagem. Você pode fazer a massagem de um lado, do outro lado não. É bem bacana. Imagina só, trabalhou o dia inteiro, tá cansado, quer dormir bem, acordar revigorado no dia seguinte. O Zen tem tudo isso para você. O Viscoplus é um colchão de 32 centímetros de altura, molas ensacadas individuais, viscogel, viscoelástico, D28 certificada e o gel Sense para dar aquele frescor em cima da malha. Tecido, malha belga e a nossa manta de Active Protection. É aquele colchão para quem gosta daquela espuminha da NASA que a gente estava falando, né? Da memória mais lenta. Faz um trabalho de molde no corpo, de moldar o corpo de uma forma mais perceptível. A gente percebe melhor o colchão fazendo esse trabalho de modelagem do corpo. Além do alívio de pontos de pressão que o visco faz quando a gente deita. Faz com que quando a sua pele, o seu corpo estiver em contato com o colchão, não cause aquela interrupção de circulação sanguínea, tá? Então, é um colchão para quem gosta de qualidade. Para quem procura conforto e durabilidade, o Malibu tem tudo isso. Suporte de 140 kg por pessoa, espuma D33 certificada dos dois lados. Você pode usar o colchão dos dois lados, além das molas individuais ensacadas e o tecido no Jacquard Plush. Uma outra opção de colchão para quem busca um conforto mais macio, algo mais plush, mais confortável, é o Vivale. O Vivale tem 33 centímetros de altura, molas individuais ensacadas, espuma Hypersoft D29 com a D28 certificada, além do tecido em malha e a nossa manta Active Protection. Bom, depois de ver o que a loja proporciona, os modelos de colchões, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é essa parceria sólida entre a FA Colchões e a Sonoclass. A FA, ela tem um papel muito importante, né, nessa grandeza de qualidade que a gente preza. Ela consegue fornecer pra gente hoje o melhor produto, o produto testado mensalmente. Ela consegue dar um respaldo no caso de uma possível assistência técnica de forma inigualável. Eu nunca havia visto isso, né, antes. Além da logística da fábrica, que é fantástica, né? A gente está passando hoje, Fábio, por um momento muito complicado, né? Essa questão da pandemia, teve muito atraso de mercadoria para diversas fábricas. Falta de produto. Falta de matéria-prima para a fabricação do produto. Às vezes não é nem a falta, são os altos preços, né, que as fábricas estão pagando na matéria-prima, que é o TDI, o poliol, o tecido, né? E a demora na chegada desses produtos também pra gente, né? E com isso, muitas fábricas acabaram, além de ter atrasos em suas entregas, algumas chegou ao ponto de suspender vendas, né, encomendas. E a FA não. A FA, ela manteve a gente amparado, equipado, as entregas continuam, a logística continua sendo perfeita como era antes, a gente não deixa de receber produto, os preços, mesmo com toda essa alta que teve, com todo esse aumento, pra gente não foi repassado o preço total. Então, assim, isso ajuda muito. Quando você trabalha com uma fábrica do porte da FA, com a estrutura da FA, você tem muito mais segurança na hora de trabalhar, né? Então, ela consegue passar isso pra gente. Aí você alinha essa questão de uma boa fábrica com uma loja que se preocupa com a qualidade de vida do consumidor, você tem sim o produto perfeito. Tá, então essa parceria é realmente sólida de forma que eles conseguem aparar vocês, dar sustento à questão de logística, o marketing também, que eu vi que é uma coisa que eles ajudam bastante, eles têm uma questão de marketing que eles utilizam em questão da rede, quem faz parte da rede. Sim, sim, eles têm uma ferramenta, né, no marketing da FA, onde nós, que somos lojistas, podemos usar aquela ferramenta em nosso benefício.
né? A gente pode estar divulgando propostas de descontos, campanhas e afins, né? Então é uma ferramenta muito bacana. E outra coisa que vem mudando bastante é a questão da comunicação. E está sendo feito um trabalho efetivo, um trabalho em questão não só de mostrar o que vocês estão vendo aqui, que é a questão da qualidade, de qualquer segmento de trabalho, de arquitetos, de engenheiros, de pessoas que trabalham com decoração, de pessoas que vêm realmente para comprar o produto que é realmente necessário experimentar. A gente foca muito nisso para ter essa questão da qualidade de vida, ter essa questão de ter o filho durma numa cama tranquila, que as pessoas possam ter essa questão do descanso, que é uma coisa que a gente está fazendo esse trabalho com a fisioterapeuta, em pontuar aquilo o que é necessário, que é questão de coisas assim que a gente acha que é até banal, que é desligar o telefone um pouco antes, deixar de tomar água próximo de dormir. Tem uma produção que a gente está mostrando, vai estar mostrando também para poder validar isso aí, que a gente está preocupado tanto quanto essa parceria, tanto essa solidez, quanto a questão do que a gente busca para o nosso cliente, para o nosso seguidor, que as redes sociais estão trabalhando fortemente nisso. A gente está fazendo uma live de umas semanas, a gente está fazendo um trabalho falando em questão de novidades, em questão do que a própria FA proporciona para a gente. E assim, tudo que a gente pode trazer de diferente, tudo que a gente pode fazer de novo, trazer de proporcional a qualidade de vida e a qualidade do que a gente trabalha aqui, é uma coisa assim que a IS faz questão e assim atende de forma inigualável, assim, de dar atenção, explicação, o que precisar falar, o que precisar, se não souber, pontua, e assim, está sempre inteira disposição de poder proporcionar o melhor para vocês. Um diferencial, Fábio, bem bacana da fábrica da FA Colchões, né? Active Protection. Todos os colchões da FA vêm com essa manta com íons de prata que vai deixar o colchão protegido contra ácaros, fungos, bactéria, antialérgico, permanentemente. Você comprou um colchão hoje, qualquer outra marca que seja, o seu colchão ele vem com uma proteção sim, tá? Mas essa proteção ela tende a acabar, ela tem um prazo de vida útil, normalmente é de 6 a 8 meses, tá? Após isso, o colchão ele se torna um habitat natural do ácaro, né? De bactérias e de fungos. O Active Protection tem esse diferencial, é permanente a proteção. Isso, no nosso clima do Brasil hoje, que é um clima que tá quente, tá frio, né? É muito importante. Pessoas que sofrem com alergias, é muito importante. Então, Active Protection é um diferencial que, pra gente, é um dos principais da fábrica. Uma outra coisa que você comentou é com relação à questão de colchão. Existem colchões que você falou que tem um modelo que você pode adaptar, mudar tamanho. Como é que funciona isso? Isso é bem bacana. As pessoas costumam entrar aqui e ver uma quantidade muito grande de colchões tamanho Queen e King, né? E se perguntam, mas e se eu quiser esse colchão para o meu filho, no tamanho solteiro? Ou se eu quiser uma medida diferenciada, porque na minha casa eu tenho uma cama com uma outra medida que não é padrão? A gente pode fazer sim, tá? A maioria dos nossos modelos, eu diria até que 90%, é feito em qualquer tamanho, inclusive quando não é um tamanho já padrão, né? Um solteiro padrão, um casal padrão, um tamanho fora de medida, uma cama que a pessoa fez numa medida especial, a gente consegue fazer também, tá? Então ela pode escolher o colchão que mais agrada, a gente vai fazer na medida que ela precisar. Com relação a crianças, você falou que tem o Active que é permanente. Agora, com relação a experimentar, o pai traz as crianças, como é que vocês procuram trabalhar isso para que a criança também se adapte ao tão melhor do colchão para eles? É bem interessante, tá? Depende muito não só a idade da criança, mas também da criação que ela possui, né? Se você dá autonomia para o seu filho, é importante que na hora da compra ele venha experimentar, porque o peso do adulto é diferente do peso da criança. A criança ela exerce muito pouco peso sobre o colchão, então tem que tomar cuidado, porque o colchão muito firme pode acabar causando ponto de pressão e atrapalhando a circulação sanguínea do corpo da criança. E é importante lembrar, a criança ela se desenvolve dormindo, tá? Então é muito importante focar na qualidade de sono da criança também. Então é sempre importante que tragam a criança, que ela faça experimentar também, que ela tenha esse cuidado de
poder utilizar do mesmo artifício que é feito para o adulto, fazer para a criança, para que ela tenha, sentir, saber se ela realmente gosta ou não gosta, principalmente dessa coisa que você falou da liberdade, e fazer com que ela tenha experimentar e ter o melhor aproveitamento do colchão. Exatamente. Traz a criança experimenta. Quando a criança é muito novinha, ela ainda não tem discernimento do que é bom ou não pro corpinho dela, ela tende a criança vê tudo como novidade. Então tende a gostar de tudo, tudo tá bom, gosta de tudo. Brincar do que... Isso, vem porque quer pular na cama, quer brincar e acha isso maravilhoso, né? Mas os pais precisam levar em conta a questão do peso corporal da criança, tá? Então, e o outro que é super importante, Fábio, você tem que pensar o seguinte: eu tô comprando um colchão pro meu filho usar só até a adolescência, eu tô comprando um colchão que eu quero a longo prazo, ou eu tô comprando um colchão só para ele usar agora até chegar na pré-adolescência, que a gente fala. Tudo isso vai interferir, tá? Cada colchão vai ter uma proposta, assim como pro adulto, pra criança também. Uma das vantagens da gente trabalhar com uma fábrica que está desde 1964 no mercado, como a FA Colchões, é que nós temos também algumas exclusividades. Nós somos uma loja exclusiva da marca FA. Com isso, existem alguns colchões que somente a gente tem. Então isso é muito importante, gente. Exclusividade a Sonoclass tem. Uma noite perfeita que me faz sonhar. Me sinto renovada, não feliz acordar, porque eu durmo num colchão FA. Toda minha família sabe o que é descansar na tradição de um colchão FA. FA. Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Fábio Barrocal. A gente está fazendo um trabalho aqui com a Sonoclass, falando sobre qualidade de vida, sobre qualidade do sono, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Tem muita gente que dorme pouco, ou dorme muito, ou dorme errado, de formas que às vezes deixa a tua noite já carregada já, e você não consegue descansar para você poder ter um dia extraordinário no dia seguinte. Então eu tô aqui hoje com a Ana Paula Barrocal. Prazer, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Fisioterapeuta. Fala um pouquinho do teu trabalho, fala um pouquinho da tua especialidade pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta há 17 anos e eu tenho uma clínica de fisioterapia, mas o foco principal é postura. Então nós trabalhamos muito com pilates e reeducação postural. E uma das coisas que nós nos preocupamos muito com os clientes não é só com relação à postura em si, mas com os hábitos da pessoa, né? Porque alguns hábitos influenciam muito na postura dela. Então não adianta ela vir fazer o pilates ou fazer a reeducação e em casa ela ter os hábitos ruins, como a posição de dormir ou a posição de sentar, ou a forma de... Então tem várias coisas dos hábitos da pessoa que a gente tem que dar algumas orientações justamente para que ela mude, para conseguir que a alteração de postura dela seja eficaz. Então, assim, não é só dormir muito, tem que dormir muito e certo. Na verdade, assim, cada pessoa tem uma quantidade de horas de sono, né? Então a gente não pode exigir que as pessoas durmam 8 horas ou durmam 10 horas. Cada um tem o seu exatamente, né? O seu relógio biológico que a gente chama. Então, assim, muitas das pessoas precisam de 10 horas, outras 5 horas é o suficiente. O que importa, na verdade, é se o sono está sendo reparador, se a pessoa está acordando descansada, se a pessoa acorda sem dor alguma,
para que o dia dela seja produtivo, que ela tenha um dia bom. Aí isso sim é qualidade de vida. Agora, a partir do momento que a pessoa dorme muito, mas ela está dormindo de forma incorreta, ou ela está acordando com dor, ela dorme sem dor e acorda com dor, normalmente alguma coisa relacionada à forma de dormir, ou colchão, ou ao travesseiro, isso tudo influencia muito, né? Então assim, tem alguns fatores que a gente são principais para a pessoa ter um sono reparador. Tá? Então assim, quais são eles? Por exemplo, a questão da iluminação, né? Então o quarto tem que estar completamente escuro. No quarto não pode ter luz nenhuma. O cérebro precisa do escuro para ele identificar que é noite e que está na hora de dormir. Se tiver qualquer iluminaçãozinha, já prejudica o sono da pessoa. Então, aqueles LEDzinhos que tem de aparelho de celular ou aparelho de net, essas coisas, isso atrapalha. Péssimo, é péssimo, tá? O cérebro vai estar sempre detectando que não tá noite, completamente noite. Então ele pode te sabotar e fazer você ficar acordando várias vezes durante a noite. Tá, existe alguma coisa relacionada a celular, ficar muito tempo, tem hora antes para desligar, para você desconectar? A gente indica, na verdade, para que tenha um sono bom, que pelo menos 1h30 antes pare com o celular ou até televisão. Cuidado com o que assiste na televisão, filmes agitados, coisas agitadas na televisão antes de dormir não é legal, não é adequado para se ter uma boa noite de sono, né? Então tem vários fatores que a gente diz que o principal é o celular, a questão da iluminação, né? Então a iluminação do celular ou a televisão ou o tipo de coisa que a pessoa está assistindo. Então dormir com a televisão ligada, nem pensar. Péssimo. É péssimo, é péssimo justamente por causa disso. Luz, toda vez que tem luz, o cérebro interpreta que não está na hora de dormir ainda. E aí fica te sabotando e vai demorar mais ainda para você dormir. Exatamente. Então muita gente que tem insônia pode ser que fica com o televisor ligado, alguma coisa e vai despertando e não vai conseguindo ter essa noite de sono. Exatamente. Tá? Muitas das insônias são por causa disso e as pessoas nem percebem. Tá? Eu tenho clientes que chegaram até mim relatando isso, que depois que eliminou completamente a parte de claridade, que começaram a dormir melhor e a insônia acabou diminuindo. Então ela consegue ter uma qualidade de sono, eliminando e deixando de sabotar o cérebro, que identifica que você está, vamos dizer, que não é noite ainda e que você está sempre tá desperto ainda. Exatamente. Então assim, esses fatores todos são importantes, né? Então assim, tem a questão de acordou, clareia o ambiente, senão o seu dia também vai ficar naquela, tá sempre escuro, não tá fechado, tá sempre escuro, o cérebro vai interpretar que você não acordou ainda, então ele vai estar sempre te sabotando que você, não, pode ficar mais um pouquinho na cama, não, pode, né? Então assim, dormir tudo escuro, a partir do momento que você acordou, clareia o ambiente, tá? De preferência luz externa. Tá? Outra coisa importante para você ter uma boa noite de sono é praticar atividade física. Tá? A atividade física ela tem a liberação de serotonina, ela tem a liberação de hormônios que vão te dar um bem-estar e que vai melhorar a sua qualidade de vida e vai melhorar a sua qualidade do sono também. Mas isso tem até que horas eu posso fazer um treino para poder dormir de bem? Preferência não fazer no período da noite, até 6 horas da tarde no máximo, porque também senão essa liberação dos hormônios vão te prejudicar também na hora de dormir. Tá? O ideal seria fazer atividade física no período da manhã. Tá? Então assim, você teve a noite de sono, foi reparador, você acorda, faz a atividade física, o seu dia vai ser mais produtivo com isso e até 6 horas da noite, 6 horas da tarde, né? Depois disso, o corpo também vai ficar agitado, porque a atividade física, querendo ou não, a liberação de hormônio te dá uma agitação, então o seu sono também não vai ser bom. Tem que cuidar com o horário da atividade física também. Então tá, eu vou fazer o lado ruim da história. Eu começo a trabalhar às 8 da manhã e paro às 18 horas. Como é que eu faço? Você começa às 8 da manhã? Então, de repente colocar antes de você começar a trabalhar. E de preferência ou antes, no período do meio-dia, de preferência antes. O depois, você não vai ter um sono bom, porque vai ter agitação, vai ter a liberação de hormônios que não vai te permitir que você durma bem. Quer dizer, literalmente te deixa acelerado e demora para ter essa desaceleração para você poder dormir bem. Exatamente. Que mais que não é aconselhado fazer à noite que atrapalha o sono ou que você acorde no meio da noite?
Ingestão de líquidos, tá? Pelo menos 1h30 antes de você dormir, ingerir o líquido. Não ingerir logo que vai dormir, porque provavelmente você vai acordar durante a noite para ir ao banheiro. E isso também vai interromper. O sono tem várias fases. Se você interrompe isso, ele vai ter que iniciar de novo, até você chegar no sono profundo da parte da reparação. Então, assim, quanto menos você interromper seu sono, levantar para ir ao banheiro, ou levantar para tomar água, melhor. Tá? Então, assim, uma das coisas que a gente indica é pelo menos 1h30 antes. E a alimentação 2 horas antes. Porque se você se alimenta e já deita, aí pode acontecer de você indigestão, ou você pode deitar e não dormir bem. Tem muita relação de cadeias, que a gente chama de cadeias musculares, do estômago ter relação com a ATM. Então você pode ter o bruxismo durante a noite por estar se alimentando muito antes de dormir. O bruxismo também é uma das coisas que você pode acordar com dor ou não ter uma noite reparadora de sono, né? Então, assim, tudo isso envolve ter uma boa noite de sono, né? Mas, assim, um dos principais motivos seria a questão de colchão, travesseiro e a posição de dormir. Tá? Essa é uma questão muito importante e que muitas das pessoas que chegaram a mim com dor, a gente conseguiu trabalhar e eliminou cerca de 30%, 40% só mudando a posição de dormir. Pessoas que tinham lesão. Pessoas que não tinham lesão, às vezes reduziu 80% o quadro doloroso só de mudar a posição de dormir, a altura do travesseiro, a questão do colchão. Tem gente que compra colchão e acha que é para a vida inteira. Não, tem que cuidar com isso também. A questão, o colchão, ele tem um tempo de vida, né? Aí tem que perguntar na loja, as pessoas vão estar indicando qual o período em que a pessoa pode ter aquele colchão, ou que tem que fazer a troca. Aqui na Sonoclés a gente trabalha muito essa questão de como a pessoa se adapta, a que tipo de colchão se adapta. As pessoas que trabalham aqui, eles têm esse cuidado de saber qual é a melhor densidade para você, se é mais firme, se não. E justamente isso, você tem colchões que você tem que virar, o prazo que ele tem. Então a gente trabalha muito isso. Mas assim, qual as situações que você mais tem deparado com relação aos clientes que você atende, as pessoas que você depara, que é questão de travesseiro, de postura, ou que a pessoa tem essa forma irregular de ficar no celular até muito tarde, ou de dormir pouco ou dormir muito? Qual que é os relatos que você mais tem, as coisas que você mais tem, identifica isso nos seus pacientes? Olha, varia bastante, mas uma das questões que pegam bastante é a questão de posição de dormir, e altura de travesseiro e densidade de colchão. Esses são os que mais pegam. Isso independente se a pessoa teve lesão ou não? Independente de ter lesão ou não. Às vezes só mudando o colchão, eu já tive casos em que a pessoa só mudou o colchão, só mudou a altura do travesseiro, dormiu bem melhor e acordou sem dor. Eram pessoas que tinham dor, mas que quando dormiam, acordavam pior do que antes de dormir, né? Então quando acontece esses casos em que a pessoa acorda pior, ou dorme sem dor e acorda com dor, a coisa está errada no colchão, ou no tamanho do travesseiro, ou na posição de dormir. Tá, existem algumas situações que eu já presenciei de vir, de gente que comprou o colchão porque o do amigo dele era bom, ele gostou e achou que era bacana e quis comprar também. O interessante é a pessoa ter, por exemplo, casal, de ter essa sintonia, de ser bom para ambos, de ser, ou compra o indicado que gostou e vai lá e compra também. O ideal é a pessoa experimentar, né? Ela deitar, ela ver se o material, porque hoje em dia tem diversos o material é bem diversificado, né? Tem de mola, tem de espuma, tem uma variedade grande. Aí as pessoas falam, qual que é o melhor? O melhor é aquele que você se adequa, tá? Então, assim, na verdade, a pessoa tem que deitar e tem que experimentar. Ela tem que ver. E aí o casal, às vezes, tem esse conflito. Um gosta mais assim, outro gosta mais assado. Mas eu tenho certeza que na loja vai ter um colchão que se encaixe para os dois. Mas é uma questão de experimentar, tá? Isso é muito individual. As pessoas têm que provar, têm que ver a altura do travesseiro. O que a gente fala muito é com relação à altura. Olha, a posição adequada é assim, você encaixa assim. A pessoa fazendo isso e vendo qual que é o material que ela se identifica mais, com certeza ela vai ter um sono bem reparador. Eu vou pedir para você depois fazer um pouquinho pra gente mostrar o que é bom, o que não é, como é que deita e tal. Mas assim, existe alguma outra coisa que seria indicado para as pessoas que têm essa dificuldade em dormir?
Ou essa coisa do tempo, tem muita gente que frisa muito essa coisa, eu preciso de 8 horas para dormir, tem gente que precisa de 12 horas para dormir. Isso vai da atividade física que ela faz ou é biotipo dela, que ela precisa realmente daquele tempo certo do sono dela? Muito é da pessoa, tá? Não necessariamente tem envolvimento com atividade física ou não. O ideal é que seja feita atividade física. Isso é indicado para todas as pessoas. Todo mundo tem que estar fazendo atividade física. O corpo precisa de movimento. Tá? Então, assim, durante o dia a pessoa precisa do movimento, ela precisa trabalhar, precisa ter liberação de hormônios. Depois, ela precisa também descansar. E o descanso dela precisa ser muito bom, precisa ser reparador. Aí, a quantidade de horas é muito individual também. Tá? Cada um tem o seu ritmo. Conheço pessoas que precisam de 10 horas para acordar bem. Eu conheço pessoas que dormem 4, 5 horas e que acordam super bem. Então isso é muito de pessoa para pessoa. Aí envolve muito a pessoa ser mais ativa, ser uma pessoa mais tranquila. Então isso varia muito, né? Uma das coisas que ajudam também com relação ao sono é meditação. Se você puder fazer uma meditação antes de dormir, isso vai te ajudar também a ter um sono reparador. A meditação é uma das coisas que consegue baixar, você consegue relaxar, usa muito exatamente. Você usa muito a respiração. Então isso faz com que você diminua o seu ritmo e consiga dormir melhor. E isso tem antes de dormir ou tem um tempo antes? Tem tempo para fazer isso? Normalmente as pessoas que chegam até mim começam a fazer a meditação e já dormem. Nem termina, às vezes, 10 minutinhos ali, não. Às vezes 1, 2 minutinhos já é o suficiente para a pessoa dormir. Porque como você trabalha a respiração, isso vai promover um relaxamento geral. A respiração ela é importantíssima. Quem tem respiração curta, que é muito agitado, com certeza tem um sono agitado e não tem um sono bom. Então o ideal é que a pessoa trabalhe essa respiração mais lenta, diminua o ritmo para que você desligue, o corpo vai relaxando, a cabeça vai desligando e você consegue dormir melhor. Maravilha, eu queria que você mostrasse um pouquinho pra gente os detalhes de como é que melhor deitar, melhor aproveitar o sono, melhor ter sua condição de sono. Você consegue fazer pra gente? Sim, claro. Então, vamos mostrar pra vocês agora com detalhes. Com relação à qualidade de sono, né? A gente, para ter um sono reparador, uma das principais coisas que a gente tem que avaliar é colchão, tá? O tipo de colchão, o tipo de material que você usa, isso é muito importante, mas cada um tem o seu de preferência, tá? A altura de travesseiro, então assim, quando você dorme de lado, que é o mais adequado, a posição melhor para se dormir, para manter um alinhamento da coluna, seria dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas e um travesseiro adequado da altura do ombro. Então, posicionar bem o ombro, posicionar bem o travesseiro, colocar o travesseiro entre as pernas. Essa é a posição mais adequada para estar tendo um sono melhor, mantendo um alinhamento da coluna. Ou de barriga para cima. De barriga para cima, a altura do travesseiro tem que ser menor. Se você tiver um travesseiro muito alto, você vai fazer uma flexão do pescoço. Isso não é legal. Então você tem que diminuir. A altura do travesseiro que você dorme de lado é diferente da altura do travesseiro que você dorme de barriga para cima. E o ideal seria colocar um travesseiro embaixo dos joelhos quando você dorme de barriga para cima. Por quê? Senão você mantém a curvatura da região lombar, que é essa mais embaixo, e isso pode causar dor. Então você tem que tirar essa curvatura. Então, tirando essa curvatura, promovendo o relaxamento dessa região do final da coluna, você tem um relaxamento da coluna e o alinhamento, mantém o alinhamento e você consegue dormir melhor. Então as melhores posturas seriam essas, de lado ou de barriga para cima, tá? E tem também a postura de como você deitar e levantar. Isso também é importante, porque quando você levanta de qualquer jeito, você prejudica a sua coluna, porque não necessariamente você usa a força do abdômen para levantar da cama. Então você sempre vai fazer uma força na coluna. Isso pode te machucar, né? Então a forma de deitar e a forma de levantar também é uma coisa muito importante. Bom, agora qual é a melhor forma da gente sentar, deitar e levantar da cama, né? Então isso é uma das coisas importantes que muitas pessoas não observam, mas que faz uma grande diferença na qualidade de vida, ou com relação à postura, ou com relação às dores.
Então muitas pessoas têm dores por não saber levantar e deitar, ou pela posição de dormir, né? Então aqui eu vou estar falando como sentar, como deitar e levantar, tá? Então o principal é sentar na cama, apoiar a mão e vir deitando. Tá? Essa é a melhor posição de estar deitando. Você pode deitar de barriga para cima, virar do outro lado, mas para você deitar e levantar, o ideal é sempre de lado, para você não forçar a coluna, tá? Muitas das pessoas fazem isso aqui. Ah, levanta, a primeira coisa, já vai saindo, né? Cuidado, isso não necessariamente você vai usar a força do abdômen. Normalmente você vai usar a força da lombar. Então, que não aqui, sempre virou de lado, põe as pernas para fora, apoia as mãos e levanta, tá? Isso evita que você prejudique a sua coluna, porque normalmente as pessoas não têm tanta força no abdômen. Então a primeira coisa é o impulso, é você fazer o impulso e usar a força do pescoço ou usar a força da coluna. Isso não é legal, tá? Então use sempre essa posição de sentar, deitar e levantar, a mesma coisa. Bom, eu vou falar um pouquinho das posições que não se deve dormir, tá? Por quê? Algumas posições, elas desalinham muito a coluna enquanto a gente está dormindo. O que pode acontecer? Com esses desalinhamentos, por exemplo, torção, então quando você dorme de barriga para baixo, você tem uma torção muito grande do pescoço, você tem uma torção da coluna toda. Isso tudo pode te causar as parestesias ou os formigamentos. Então o que é a parestesia? A dormência, né? Então tem dormência, pode dar dormência nos braços, pode aumentar a tensão dessa região que é a região dos trapézios, dos ombros, tá? Então isso é péssimo. Pode perceber que quem dorme muito de barriga para baixo sempre tende a virar a cabeça para um dos lados. Tem uma restrição de movimento do pescoço para o outro lado, tá? Então isso não é legal, você tem que ter um equilíbrio muscular, tá? Para que você tenha uma boa postura, um bom alinhamento, para que você não traga transtornos para sua coluna, tem que ter esse alongamento adequado. Então o alongamento de um lado e do outro, o fortalecimento de um lado e do outro. Então se você dorme de barriga para baixo, naquela posição bem desalinhada, isso tudo vai te causar um torcicolo, então tem que cuidar muito com essa posição. Outra é deitar de lado e você deitar com o ombro também em cima do travesseiro. Então cuidado, aqui embaixo da clavícula desse osso aqui passa um grupo de nervos que sai lá da coluna, passa aqui embaixo, que vai para os braços, que é o que dá o movimento para os braços. Então se você tá muito aqui, pode acontecer um pinçamento dos nervos. Também acontece a questão de dor no braço, dormência ou formigamento do braço. Isso também não é legal durante a noite. Vai fazer você acordar e a qualidade do seu sono também não vai ser boa. E pode fazer você ter dor quando você acordar. Outra postura ruim é de barriga para cima, sem nenhum travesseiro embaixo, ou com os braços para cima, tá? Quando você dorme com os braços para cima, acontece a mesma coisa do pinçamento aqui. Então cuidado com a posição de dormir aqui, ó. Você vai acordar em breve com formigamento nos braços ou braço dormente. Dormir também em cima do braço. Também pode acontecer a mesma coisa, o pensamento aqui do grupo de nervos que vai lá para o braço e causar dormência, causar dor, pode causar formigamentos. Então isso tudo, essas posturas todas podem fazer você acordar durante a noite. Isso já vai interromper o ciclo do seu sono. Então a postura de dormir é muito importante, então cuidem com isso, tá? E aí assim, eu vou demonstrar agora qual é a melhor posição para dormir. O ideal é que você tenha um travesseiro, tá? Que ocupe o espaço do joelho e tornozelo. Esse travesseiro aqui é perfeito, tá? Então qual seria a posição? Sentando lá, bem bonitinha, deitando. Eu vou posicionar o meu ombro mais à frente e vou encaixar o travesseiro. Então eu vou estar aqui. Eu vou posicionar o ombro, encaixar meu travesseiro e o outro travesseiro vai vir aqui, tá? Melhor coisa é você posicionar aqui, ó. Aqui você tá em perfeito alinhamento da coluna.
Você vai dormir bem tranquila, sem ter nada, sem ter desconforto nenhum. É perfeito, essa é a melhor posição para se dormir, tá? Outra posição que você pode dormir é de barriga para cima, desde que você coloque um travesseiro embaixo dos joelhos. E a altura do travesseiro também tem que verificar, tá? Ela não pode ser muito alta. Então esse material aqui, ele é muito bom porque ele acomoda bem a cabeça, tá? Então, posicionou lá, eu tô relaxando a minha coluna, eu tô mantendo o alinhamento da minha coluna. Então, perfeito de dormir aqui nessa posição também. Então, assim, uma das coisas que eu faço muito quando a pessoa chega até mim, relatando dor ou não, é sempre dar orientações, né? Então, as orientações de como sentar, como deitar, como levantar. E algumas orientações que eu dou são alongamentos simples, básicos, que a pessoa pode fazer quando ela acorda ou quando ela vai dormir, né? Então, preferência quando ela vai dormir. Por quê? Porque ela teve o dia todo, foi cansativa, ela fez exercício, ela ficou muito tempo sentada, ela se mexeu muito. Então, o ideal seria fazer esse alongamento para promover o relaxamento da coluna e a pessoa conseguir dormir melhor. Então, temos alguns alongamentos básicos que a gente sempre indica para os clientes estarem fazendo antes de dormir, tá? Pode fazer ao acordar também. Então, antes de dormir a gente fala, abraça os joelhos para você relaxar a coluna. Fica lá por 30 segundos, 1 minuto, quanto você sentir que está promovendo o relaxamento da coluna, tá? Apoie os pés, cruza uma perna sobre a outra e vai deixar a perna cair para o lado e abre os braços. Isso também vai promover um relaxamento da coluna na parte lateral. Para voltar também, mantém 30 segundos, 60 segundos, até você sentir que está promovendo um relaxamento da coluna, tá? Assim que você relaxou, para voltar, não volte de uma vez. Você tem que usar a força do abdômen para trazer as pernas de volta, senão você vai forçar a lombar, tá? Forçar os músculos da coluna. Então, contrai o abdômen, traz de volta, descruza, cruza para o outro lado e aí vai fazer a mesma coisa para o outro lado. E relaxa lá, conta e sempre respirando. Respira devagar, aqui você já pode começar a fazer um relaxamento geral do corpo. Então respira, inspira, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, vai promovendo esse relaxamento. E para voltar a mesma coisa, encolhe a barriga, o umbigo lá para dentro e traz a perna de volta, tá? Quando acorda, uma das coisas que a gente diz, você pode estar fazendo essa série de alongamentos, mas o principal é espreguiçar, tá? Espreguiça, acorda seu corpo, espreguiça para um lado, espreguiça para o outro, espreguiça mesmo com vontade, tá? O espreguiçar vai fazer você acordar os seus músculos, vai fazer com que você estimule, acorde, aumenta a circulação e já levanta super bem. Caraca, tudo isso só para dormir? Não, na verdade tudo isso para viver bem, para você ter uma noite de sono maravilhosa e uma questão de qualidade de vida. Se você quer ter uma boa qualidade de vida, é tudo isso. Então eu sou um dos que vou ter que aprender muito com esse vídeo, assim, eu já tenho um colchão maravilhoso que é daqui da Sonoclass, mas eu agora preciso aprender a estar um pouquinho adaptado a esse sono, essa qualidade de vida de sono aí. E assim, é muito gratificante essas dicas. Eu acho assim, tem muita gente que às vezes pergunta no nosso canal, comenta, às vezes por questão do pessoal que faz atendimento, de como é que é melhor, como é que é isso, e a gente frisa muito isso, a questão de vem pra loja, vem tomar um café com a gente, vem saber, experimentar, saber o que é mais bacana, o que é interessante, para você ter a sua adaptação ao colchão, a saber a questão da densidade, se é melhor ou não, principalmente casais que têm aquela dificuldade, né, de um achar que está mais firme ou não, mas assim, muito gratificante e muito assim, acho que aprendemos bastante, acho que dá para a gente colocar um pouquinho aí de conhecimento e usar no nosso dia a dia. Então assim, sou muito grato, obrigado pela oportunidade
E quando tiver outras oportunidades, eu posso ter certeza que eu vou te colocar para falar de novo. Hein? Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer falar daquilo que eu trabalho, daquilo que eu amo fazer, que é justamente ajudar as pessoas a ter uma boa noite de sono, porque hoje em dia, sem uma boa noite de sono, a pessoa não tem um dia produtivo, não tem uma vida feliz ou uma vida de liberdade de movimento, ou a gente preza muito isso, né? A questão de você ter liberdade de movimento, liberdade para fazer o que você quiser, sem ter dores, sem ter restrições de movimento. E uma das coisas importantes é o sono. Então, se você pode ter a agitação que for durante o dia, se você tiver uma boa noite de sono, se você colocar em prática todas essas dicas que eu dei, fazer alongamento, fazer atividade física, fazer uma meditação, ter alimentação adequada, ter a questão da hidratação também, se hidratar durante o dia, não à noite, evita essa hidratação à noite. Você vai ter uma vida, você vai ter um sono tranquilo e vai ter uma vida com certeza mais tranquila, mais feliz e ter uma excelente qualidade de vida. Gratidão mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Algumas pessoas com certeza, como aconteceu em alguns trabalhos que a gente já fez, vão perguntar alguma coisa, se eu puder passar. A gente poder, o nosso foco, o nosso objetivo é esse, é trazer qualidade de vida, trazer situações e oportunidades que a gente possa colocar aqui e consiga trazer essa qualidade de vida para você e para sua família. Então, mais uma vez, obrigado. A gente fica por aqui e vamos para o próximo trabalho. Gratidão.